Se inscreva no canal agora mesmo, ative as notificações e deixe sua opinião nos comentários, porque o que vamos revelar a seguir promete mexer profundamente com o coração de todo torcedor palmeirense. Imagine um cenário onde um treinador estrangeiro, rival histórico do Verdão, surge publicamente para defender ninguém menos que Abel Ferreira, o técnico mais vitorioso da história recente do clube. Palavras inesperadas, vindas de um lugar improvável, mas que podem mudar o tom da discussão sobre o futuro do português. Prepare-se, porque essa notícia vai te surpreender e te prender até o último detalhe. Luiz Zubeldia, ex-comandante do São Paulo, decidiu quebrar o silêncio e se posicionar sobre o trabalho de Abel Ferreira no Palmeiras. Em entrevista concedida à ESPN Argentina, o treinador argentino não poupou palavras de admiração pelo rival, deixando claro que não compreende a onda de críticas que parte da torcida alviverde vem direcionando ao português. A declaração ganhou força porque não veio de um aliado, mas sim de alguém que já esteve do outro lado da rivalidade. Isso por si só já adiciona um tom ainda mais bombástico à discussão. Zubeldia afirmou com todas as letras que Abel Ferreira deveria ser tratado como uma espécie de divindade no Palmeiras. Para ele, não faz sentido algum que um treinador que empilhou troféus em tão pouco tempo seja questionado de forma tão dura por parte da própria torcida. Segundo o argentino, se o português tivesse conquistado tudo isso em outro clube, provavelmente seria exaltado de maneira unânime, sem margem para contestações. As palavras soaram como uma defesa inesperada, mas também como um alerta sobre o risco da ingratidão. O detalhe que mais chama a atenção é que Abel Ferreira já soma nada menos que 10 títulos oficiais pelo Palmeiras, desde que chegou em 2020. Igualando-se a Oswaldo Brandão como o treinador mais vitorioso da história do clube. Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, Recopa, Supercopa e Paulistões. A lista é impressionante e digna de respeito. Mesmo assim, há setores da torcida que insistem em colocar Abel na berlinda, especialmente em momentos de oscilação. Zubeldia enxergou nisso uma contradição absurda. O técnico argentino ainda lembrou que a pressão por resultados no Brasil é diferente de qualquer outro lugar do mundo. No entendimento dele, a exigência é tão desproporcional que, em alguns casos, chega a beirar o insano. E foi exatamente nesse ponto que Zubeldia destacou Abel Ferreira como um exemplo raro de profissional que consegue enfrentar esse ambiente sem se perder emocionalmente. Para ele, isso faz do português um treinador ainda mais especial, capaz de resistir a tempestades que derrubariam outros. Vale ressaltar que não foi apenas Zubeldia quem saiu em defesa do comandante alviverde. O lendário José Mourinho, um dos técnicos mais vitoriosos do século, também já declarou que Abel Ferreira é a principal referência do sucesso dos treinadores portugueses no Brasil. Mourinho deixou claro que admira a forma como Abel nunca fugiu da responsabilidade e como construiu uma história tão sólida em um cenário tão complexo. Quando figuras desse calibre falam, é impossível não parar para refletir. Mas se de um lado Abel recebe elogios de gigantes do futebol mundial, do outro, enfrenta questionamentos internos que muitas vezes parecem ignorar a dimensão do que já conquistou. É como se uma parte da torcida tivesse perdido a noção do que significa viver um ciclo tão vitorioso. Afinal, antes da chegada do português, o clube vinha de anos de instabilidade, trocando técnicos como quem troca de camisa. Foi Abel quem deu continuidade ao projeto e transformou o Palmeiras em protagonista absoluto no continente. A grande questão que surge é: por que, então, ainda existem tantas críticas? Muitos apontam para a maneira como Abel lida com entrevistas, sempre explosivo, sempre direto, muitas vezes em choque com jornalistas e até com dirigentes. Outros acreditam que o estilo de jogo mais pragmático, em determinadas ocasiões, incomoda uma parte da torcida que sonha com um futebol mais vistoso, mas no fim,
O que pesa mesmo são as expectativas irreais criadas pelo sucesso quase imediato que ele proporcionou. Zubeldia, que conhece como poucos a pressão do futebol brasileiro, deixou claro que esse é um erro grave. Para ele, questionar Abel Ferreira no Palmeiras beira a loucura, porque significa arriscar o futuro do clube em nome de uma insatisfação passageira. O argentino ainda ressaltou que em qualquer outro país, o português estaria sendo tratado como patrimônio imaterial do time, protegido e reverenciado em todos os aspectos. A sua fala serviu como um espelho para a torcida repensar seus próprios comportamentos. Enquanto isso, a diretoria palmeirense observa o cenário com cautela. Abel já deixou claro em diversas ocasiões que sente o peso da pressão e que nem sempre tem a certeza de até quando continuará no comando do clube. Se a relação com a torcida estremecer ainda mais, pode-se abrir uma brecha perigosa para uma saída antecipada. Esse seria um cenário devastador, pois encontrar um substituto capaz de entregar resultados semelhantes seria uma missão quase impossível. Não podemos esquecer que o mercado europeu monitora Abel Ferreira de perto. Seus feitos à frente do Palmeiras já chamaram a atenção de clubes importantes, e alguns chegaram a sondá-lo de forma oficial. Até agora, ele resistiu e se manteve fiel ao projeto no Verdão. Mas até que ponto essa fidelidade vai resistir se o ambiente interno continuar contaminado por críticas? Essa é a pergunta que paira no ar e que ganha cada vez mais relevância. Para a torcida fica a reflexão. Será que não é hora de valorizar ainda mais o treinador que mudou a história recente do clube? Não é exagero dizer que Abel Ferreira devolveu ao Palmeiras o protagonismo continental, elevando o nome da equipe a um patamar de respeito mundial. Jogadores como Danilo, Rafael Veiga e tantos outros cresceram debaixo de sua orientação. Ignorar isso é apagar uma das páginas mais gloriosas da história alviverde. E o curioso é que as palavras de Zubeldia parecem ter surtido efeito. Parte da imprensa argentina repercutiu fortemente a entrevista, destacando o contraste entre o reconhecimento internacional e as críticas internas. Para eles, a situação soa quase surreal. Um técnico que, em poucos anos, já construiu uma coleção invejável de títulos e, ainda assim, precisa lidar com cobranças incessantes. O paradoxo do Palmeiras virou pauta além das fronteiras brasileiras. O discurso também acendeu um debate dentro da própria torcida organizada, que sempre foi reconhecida como uma das vozes mais exigentes e influentes dentro do universo palmeirense. Não demorou para que alguns líderes dessas torcidas manifestassem publicamente a necessidade de repensar a postura diante de Abel Ferreira, alegando que talvez o momento seja de baixar a guarda e construir um ambiente de maior apoio. Para esses representantes, o treinador já provou inúmeras vezes sua capacidade e dedicação ao clube. E insistir em críticas constantes poderia minar um ciclo de conquistas que ainda tem muito a oferecer. Eles defendem que, em vez de pressionar, é hora de abraçar Abel e demonstrar gratidão pelo que foi alcançado em tão pouco tempo, mesmo que nem sempre o futebol apresentado seja vistoso aos olhos de todos. Por outro lado, há quem continue inflexível dentro das organizadas, sustentando o argumento de que o alto nível de cobrança é justamente o combustível que mantém o Palmeiras competitivo e no topo. Para essa ala, aliviar a pressão seria abrir espaço para a acomodação, algo que poderia enfraquecer o espírito vencedor que caracteriza a história do clube. Não há dúvidas de que Abel Ferreira seguirá no centro das atenções. Cada jogo, cada entrevista, cada declaração sua será dissecada com lupa, enquanto rivais observam de camarote o drama interno que se desenrola no Verdão. A defesa de Zubeldia, porém, pode ter plantado uma semente de reflexão, mostrando que até quem esteve do outro lado reconhece a grandiosidade do português. Talvez seja esse o empurrão que faltava para parte da torcida rever sua postura. E assim, o Palmeiras vive um dilema curioso. Ter em mãos o técnico mais vitorioso de sua história, admirado por gigantes do futebol mundial,
mas ainda contestado por setores internos. Até quando essa equação será sustentável? A cada nova entrevista, a cada nova crítica ou elogio, o destino de Abel no Verdão ganha novos contornos. Zubeldia apenas trouxe à tona o que muitos já pensavam, mas não tinham coragem de dizer, em voz alta. O futuro de Abel Ferreira no Palmeiras, portanto, segue em aberto. Ele tem contrato, tem títulos e tem prestígio internacional, mas também enfrenta uma pressão local que nenhum estrangeiro parece conseguir compreender totalmente. Enquanto isso, a torcida precisa decidir se prefere viver o presente glorioso ou arriscar um futuro incerto. Afinal, não é todo dia que um técnico como Abel aparece na história de um clube. O recado de Zubeldia, publicado pelo portal Palmeiras Online, não foi apenas uma defesa. Foi, na prática, um alerta. Um chamado para que a torcida palmeirense não se deixe levar pela ansiedade e não cometa o erro de desperdiçar um ciclo histórico por pura impaciência. Talvez seja a hora de olhar para o que o rival disse e refletir. Será que Abel já não fez o suficiente para merecer apoio incondicional? Essa resposta cabe somente à massa alviverde. E é por isso que você, torcedor, precisa se posicionar. Deixe sua opinião nos comentários. Diga se concorda com Zubeldia ou se acha que Abel ainda tem pontos a provar no Palmeiras. Mas antes de sair, não esqueça. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e continue acompanhando, porque novas revelações bombásticas sobre o futuro do Verdão estão a caminho, e você não vai querer perder nenhum detalhe dessa história.